Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com um projeto simplesmente espetacular, né? Um dos primeiros projetos ali que eu vi no mundo de DeFi, lá no ano passado, ou finalzinho do ano retrasado, que eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui é um negócio que tem um potencial disruptivo para alterar a arquitetura de mercado financeiro mundial gigante, né? Então, a gente vai falar hoje sobre esse projeto, que é um projeto da MakerDAO, né, que tem uma stablecoin também chamada DAI. Então, vamos analisar tudo isso e falar muito sobre isso e sobre esse potencial aí, tentar passar um pouco para vocês até por que eu acho isso, né, e como é que esse projeto se desenvolveu. Para falar com a gente hoje, eu trouxe aqui a Nádia Álvares, que ela é Business Developer da MakerDAO. Tudo bom, Nádia? Tudo bom, Gustavo? Muito obrigada. Um prazer estar aqui falando com você. Tá bom. Obrigado, Nádia. Acho que o prazer é meu. Assim, eu fico muito feliz de ter trazido esse projeto que realmente, assim, aquilo que eu falei é muita verdade. Quando eu olhei o projeto, eu falei, nossa, assim, é um negócio que tem um potencial muito grande aí para frente. Eu queria que antes a gente começar com algumas coisas mais específicas, você desse aí um overview, né, do que é o MakerDAO e o que é o DAI, etc., para depois a gente entrar um pouquinho nessa história de vocês. Sim, bom, MakerDAO é um ecossistema de distintas coisas. A primeira é o Maker Protocol. Maker Protocol são os smart contracts que estão detrás do DAI. Então, o Maker Protocol é onde você pode bloquear um colateral para que o protocolo possa generar novo DAI disponível no mercado. Isso é o protocolo. Depois está a governança do Maker, que é toda a comunidade, todas as pessoas que participam ativamente para tomar as decisões de que colateral pode ser aceitado no protocolo, as variáveis do risco de esses colaterais dentro do protocolo, também discutem a estabilidade do DAI e qualquer proposta que você queira implementar no protocolo, o lugar é essa governança. Qualquer pessoa pode participar, mas só pode votar se você tem o token MKR. Esse é o token que permite a você fazer parte da votação dentro do protocolo. Depois está a comunidade em geral, que a comunidade tem um fórum em onde temos todos uma conversação transparente, em onde falamos todos de a situação do Maker, as parcerias do Maker, os casos do uso do Maker, tudo isso, os problemas também, muito interessante. Também nós fazemos reuniões virtuais para que a comunidade possa participar de distintos temas, temas de governança, temas de comunidade, temas de risco, temas de marketing, qualquer coisa. E, por último, a última parte do ecossistema do Maker é a Maker Foundation. A Fundação Maker foi uma fundação criada para generar o bootstrap, como o início do Maker. Dentro da Fundação Maker se criou o protocolo, mas agora mesmo o protocolo é da comunidade. Agora, dentro da Fundação do Maker, que eu trabalho para a Fundação Maker, nós estamos terminando de posicionar uma primeira etapa para o protocolo. Mas eu não sei se você sabe ou se você conhece que o fim deste ano, a Fundação Maker termina para que tudo quede dentro da comunidade. Então é muito interessante porque essa é a parte do DAO, por isso nós somos MakerDAO, porque somos um projeto descentralizado. Não, eu acho assim, ouvindo você falar assim, cada vez você descobre coisas, mas vocês são várias coisas dentro da mesma e que faz um ecossistema mesmo, é um negócio, é uma plataforma, uma coisa muito, muito completa, né? E até falando um pouquinho agora de como é que
olhei, né? Eu olhei a primeira vez que eu olhei foi exatamente um pedacinho que era parte do DAI, né? Aquela história de que você ia lá, depositava colateral em Ether para pegar o DAI, que era uma stablecoin que é 1 para 1 com dólar, né? Então, assim, era um negócio que eu olhei e falei, pô, mas ok, se eu coloco o Ether aqui, $150 de Ether e consigo gerar 100 DAIs do outro lado, na verdade, o que você está fazendo é um mecanismo de empréstimo colateralizado, descentralizado, né, que você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Eu olhei isso e falei, nossa, isso aqui é um negócio claramente disruptivo, né? E aí começa a vir um pouco dessas dúvidas, né? Hoje, você tem aí dentro dessa primeira layer que você colocou do Maker, vocês aceitam mais colaterais do que somente o Ether, né? Para fazer o DAI. Como é que está sendo o crescimento, a diversidade desses colaterais que vocês estão aceitando? A ideia é cada vez ter mais colateral aqui para fazer o mint, aí, fazer a criação de DAI? Sim, sim, sim. O crescimento dos colaterais é impressionante, porque o crescimento dos colaterais é um bom exemplo do trabalho da comunidade. Tudo isso é coordenação da comunidade mesma. Para mim é incrível, porque geralmente no mundo tradicional é uma empresa que toma decisões, que estudia os colaterais e depois é uma empresa, um diretório que toma as decisões. Mas para o protocolo é a comunidade. Então, você pode entrar ao fórum do Maker e pode ver todas as propostas, porque isso isso para que todo mundo possa analisar. Você pode ver todas as propostas para que, se você gosta de um token, possa proponer esse token como colateral. E para o protocolo é muito bom ter muitos colaterais. E a melhor coisa que pode passar é que os colaterais tenham uma correlação entre eles menor. Porque dessa forma, por exemplo, você sabe que o Ether, se você tem Ether como colateral e também tem outro token do Ethereum como colateral, quando o Ether baixa de preço, esse token seguramente também vai baixar de preço. Então, o DAI tem um risco compartido com esses dois tokens. Mas, se você tem o Ethereum e outro token que não tenha uma correlação direta com o Ethereum, então isso vai diminuir o risco do DAI, da flutuação do DAI, porque é muito importante compreender que o colateral do DAI não é $1, não é $1 que está em um banco, como por exemplo USDC. O DAI é uma moeda descentralizada, então seu colateral está também na blockchain. Então nós temos que trabalhar com colaterais de tokens. Assim que sim, 2020 foi um ano muito incrível, porque foi o ano das colaterais. Hoje em dia temos, eu acho que é mais ou menos 21, 22 colaterais distintos, e para mim o mais interessante é que os últimos colaterais que aceitou o protocolo são liquidity provider tokens. Então, se você, por exemplo, você está dentro de um pool do Uniswap para upar DAI Ether, por exemplo, você pode utilizar esse token que o Uniswap dá para você como colateral dentro do protocolo Maker para generar novo DAI. Então, para mim, isso é maravilhoso. Essa história desse money Legos que a gente fala, né, quando a gente vai entrando de DeFi, né, que um se comunica com o outro e você vai criando esses tokens das pools, é um negócio também espetacular, né, porque você acaba tendo aí um mercado muito conectado e com casos de uso assim espetaculares, né? Quanto mais a gente descobre, mais você vai vendo casos de usos impressionantes, né? Uma outra pergunta, quando a gente olha o DAI agora e tentando aí o DAI, o Maker, médio e longo prazo, né? O que eu vejo
Nádia, é claramente um movimento rumo a uma tokenização de ativos, né? Então, assim, hoje a gente já vê tokenização de ações, tokenização, e uma das tokenizações que tem muita gente tentando é o que a gente chama de tokenização de imóveis, tokenização imobiliária, né? E esse mecanismo que você falou do DAI, de recebe colateral e te dá um empréstimo, é um mecanismo de banco com empréstimo imobiliário, né? Você vai lá, coloca teu apartamento de garantia, né, sei lá, R$1 milhão, $1 milhão daquele apartamento, e aquele banco te empresta, sei lá, 700, 800 mil em relação a isso. Tem um over colateral, um mecanismo muito parecido com esse mecanismo do Maker e do DAI, só que centralizado, né, com regras, cada banco tem a sua regra, tem o colateral que aceita ou não, etc. Né? Indo para frente, caso a gente entre no movimento de tokenização de ativos, claramente você vai ter vários tokens de imóveis que, eventualmente, vão conseguir ser utilizados dentro da Maker aí para cunhar o DAI, né? A pergunta que me fica é o seguinte, como é que esses novos tokens, que talvez não tenham tanta liquidez, não tenham tanta mercado, como é que vocês fariam, ou você já tem alguma forma de pensar, como é que vocês fariam para saber qual que seria o over colateral que esses tokens teriam que ter para fazer o DAI? Não sei se já tem, dentro desses 21, vocês têm algum exemplo aí de um token que não seja eventualmente tão líquido e que você consiga fazer Sim, isso. sim. Bom, isso para nós é o projeto deste ano, porque para nós os real world assets tokenizados e o que vai permitir que o DeFi cresça enorme. O crescimento é enorme para o DeFi se nós podemos misturar as finanças descentralizadas com o mundo tradicional. E um primeiro acercamento disso é incorporar como colateral stablecoins como USDC, por exemplo. Se você analisa USDC é um token de um real world asset, porque é dólar que está no banco, que fica no banco, mas você tokeniza esse dólar e utiliza esse token dentro do sistema como colateral. Bom, agora o desafio é ir mais além, porque o dólar é um asset muito líquido, então é muito fácil pensar como... E aqui no caso também, só te cortando, você está tokenizando com um negócio que é quase ou muito próximo de 1 para 1 com o dólar, com um ativo que é o DAI, que também é a ideia que fique próximo de 1 para 1 para o dólar. Então, assim, o que você precisa de over colateral aqui provavelmente vai ser muito pequeno, né? Mais a volatilidade dele em relação a esse 1. Quando a gente está indo para ativos que nem esse que eu citei, por exemplo, um token de um imóvel, é um negócio mais complexo de ser precificado, né? Isso, sim. Bom, para isso nós temos dentro do protocolo todos os riscos, as variáveis do risco. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, agora mesmo nós estamos analisando duas maneiras distintas de tokenizar imóveis. Uma é com Centrifuge. Centrifuge é uma empresa que eles estão tokenizando distintos ativos do mundo real, como, por exemplo, real estate, mas também eles estão tokenizando invoices, facturas. Eles também estão tokenizando direitos de autor e coisas assim. Muitas coisas que você vai ter um documento que pode ser pagado no futuro. Então, eles estão tokenizando esse tipo de ativos. Por um lado, temos outra implementação que se está pensando do real estate, que é mais pensar em um mecanismo onde você tem uma entidade central, que essa entidade central vai encargar-se da liquidação da posição dentro do maker. Então, é uma entidade central que vai fazer de intermediário entre o mundo tradicional e o mundo da blockchain. Para nós, tudo isso é uma prova agora. Então, uma das variáveis de risco que nós temos para controlar o impacto dentro do sistema é que tanto DAI você pode generar com esse colateral.
Então, por exemplo, para real world assets, para real estate, ter máximo dos 5 milhões do DAI, muito pouco. Mas, como para nós é um risco alto, porque não compreendemos, ninguém no ecossistema DeFi tem um colateral do real estate, então nós vamos começar como um debt ceiling baixo, Sim, de não, 5 milhões. e a ideia é que você vê muito em startup, né? Começa com uma prova de conceito, né? Um MVP. Então, Isso. vamos testar, vamos ver, com um valor relativamente pequeno aí, que não afeta, obviamente, nada o DAI, mas assim, aquilo é que você vai testando até uma hora que você chega no modelo que falou aqui, ok, estou confortável, e aí vamos escalar, né? Isso mesmo. Nós agora, por exemplo, este modelo que mistura o mundo real com DeFi é uma pessoa que tem uma empresa de construção. Então, ele o que ele vai fazer ele necessita agora, ele agora tem um lugar para construir e ele vende essa propriedade à construtora. A construtora vai pôr um preço para isso. E quando o prédio estiver terminado, concluído, então eles vão vender, vão recuperar essa inversão. Então, para poder construir, essa empresa necessita um empréstimo de um banco. Eles agora vão fazer um empréstimo de um banco e um empréstimo do maker. Uma parte pequena, dos 5 milhões de DAI, o empréstimo vai fazê-lo com o maker. Mas a ideia é que é um empréstimo muito seguro, porque ele já vendeu essa propriedade. Essa propriedade ele já tem o dinheiro assegurado no futuro. Então, o risco de liquidação é muito baixo, mas pode passar. Se passa essa entidade centralizada, ele vai ter que entrar a um juízo ou qualquer coisa para lograr pagar para o maker. É que aqui, ouvindo você falar, né, você tem dois riscos aí sempre, que você está falando esse vínculo entre o mercado físico e o mercado digital, né, nessa tokenização. Um é essa tokenização mesmo, né? Como é que você faz essa transferência aí de risco e de dinheiro do contrato ali de aluguel, contrato de construção, contrato do terreno para esse token, né? Que é um pouco do que você está comentando. Outro ponto que agora que eu vejo o maker é ok. Dado que isso aqui no mundo real para esse token tá ok, está testado, ele já tem lá um caso, já está vendido, que nem se falou, o negócio já está mais garantido. Ok, eu tenho esse token que eventualmente dá direito àquele prédio, aquele apartamento de 1 milhão. Quanto eu vou conseguir fazer de DAI em relação a esse 1 milhão, né? Porque tem um risco do próprio apartamento, né? Cair, subir, de liquidez, etc. Principalmente imóvel, que é uma coisa tão líquida, né? E com custo de transação muito alto quando a gente vai para o mundo real, né? Que é um pouco do que você falou e que acho que é um pouco dessa dificuldade que eu imagino que vocês têm de como fazer isso, né? Quanto que eu vou fazer de DAI para esse 1 milhão desse token? Vai ser 800 mil DAIs? Vai ser 300 mil DAIs? Vai ser 400? Então, assim, achar um modelo, de certa forma, descentralizado, que é um pouco da ideia do Maker, eu acho que é um negócio aí que imagino que vocês devam estar investigando e é um negócio que vale bilhões aí, né? Porque vocês fazendo isso, vocês conseguem plugar, na minha visão, quase tudo que é colateral lá dentro do mundo real. E aí vocês viram um banco mundial, né, de empréstimos. Todo mundo que quer empréstimo coloca o token lá e pega a quantidade de DAI, um negócio super transparente que já vai estar lá, né? Então, o que eu vejo você descrevendo é um pouco isso. Vocês estão fazendo testes de várias formas para tentar achar esse modelo, Sim. né? Sim, mas isto é muito interessante e é um chamado para a comunidade. Se vocês, no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, vocês acham que poderia tokenizar um real estate ou qualquer outra coisa, você pode agora mesmo fazer uma proposta para fazer uma análise. E o Maker Protocol eles podem pagar para você, para que você ajude a
entender como é a melhor maneira para tokenizar real estate no Brasil, por exemplo. Então, se você tem uma ideia para isso, é muito interessante porque agora o Maker Protocol pode pagar para que você possa desenvolver essa investigação e possa proponer depois uma empresa dentro do Brasil que está fazendo construção e que pode fazer um empréstimo tokenizando construção no futuro, algo assim, você pode propor isso. Então, muito interessante, uma oportunidade enorme agora. Não, ótimo. Não, eu sempre acabo indo por esse ramo de construção, né, de real estate, porque assim, hoje, quando você pega o que tem de dinheiro, a fortuna do mundo hoje, se não me engano, acho que as últimas proporções que eu vi eram em torno de 60%, 70% é real estate, né? Então, assim, é onde está todo o wealth, a fortuna do mundo está nesse momento. Por isso que é muito dinheiro aqui para ser feito, né, e para ser tokenizado. Mas tem N coisas, né? Desde obras de arte para coisas que tem muita coisa que pode ser tokenizado e que será, na minha visão, aí no médio prazo, que para vocês, quanto mais tokenizado for, melhor, porque mais capacidade de aceitar isso como colateral vocês vão ter. Eu queria endereçar um outro ponto que você comentou do Maker, né, que é a parte ele ser uma instituição descentralizada, né, de ser uma DAO, que nem a gente fala na terminologia, né? Esse é um processo que foi feito que acho que é bem interessante, que você teve aí até está tendo, né, o que você comentou no começo, uma transferência dessa governança aí, de ser um negócio que era um pouco mais centralizado no começo, para ser um negócio agora bem descentralizado e da comunidade, né? Até eu escrevi um texto na Infomoney faz um tempo atrás, bem interessante, que é aquele negócio que agora você já não sabe, quando você tem um token de uma DAO, se você é o cliente da DAO ou se você é o dono, o sócio, né? Então, essas figuras acabam ficando aí muito misturadas quando a gente está falando de DAO, né? Porque a comunidade é quem usa e a comunidade também é quem decide. Então, isso é um pouco dos dois. Conta para a gente como é que foi um pouco dessa trajetória, dessa mudança aí de uma coisa mais de um grupo para deixar um negócio bem descentralizado dentro do Maker. É um processo muito louco, porque para mim a primeira vez que eu transiciono de uma empresa fechada para uma comunidade que inunde todo e transparente, e nós falamos sem importar se você trabalha para o Maker ou não. Se o seu protocolo ou eu tenho um problema com alguma parte, geralmente, se você trabalha em uma empresa, você não vai falar disso com a gente de fora. Isso é um secreto. E para uma DAO é distinto isso. Para uma DAO você tem que falar com a comunidade, porque entre todos pensamos, tomamos decisões e para mim isso é super, super interessante. Eu acho que é o que mais gostou do projeto do Maker. E sim, em um princípio, o MakerDAO sempre, desde o princípio, quis ser uma DAO, mas é muito difícil, eu acho, somente projetos como, por exemplo, YEarn, nascem como um projeto descentralizado e é difícil, porque você tem que fazer uma coordenação com pessoas que você não sabe quem é difícil, muito difícil. Então, o approach do Maker foi distinto. Começou como uma comunidade mais conhecida que desenvolveram o protocolo. Depois, eles fundaram uma fundação para que esse protocolo possa madurar e crescer, que o DAI seja compreendido pelas pessoas, não somente dentro do mundo DeFi, mas pessoas que estão por fora disso. Por exemplo, eu comecei no Maker faz 3 anos para trazer Maker para a América Latina. No princípio era muito difícil, porque faz 3 anos todo mundo só falava do Bitcoin. Todo mundo, um pouquinho de pessoas falando do Bitcoin. E se você falava do Ethereum ou de qualquer outra coisa, era como, não, isso não pode falar você disso. Então, ao princípio, o protocolo necessitava da fundação, de pessoas que trabalharam tempo completo
enfocada somente em fazer crescer o protocolo. Mas, nesse processo, também a comunidade se começou a criar, a ter mais força. Por exemplo, ano passado, no Black Thursday, quando os preços baixaram muito, muitas posições foram liquidadas no protocolo, passou os bits em zero. Então, a solução de tudo isso foi da comunidade. A comunidade falou: nós temos que fazer uma reunião de urgência, de emergência, temos que falar como resolver isso. E eles, nesse momento, eu acho que em 2 dias ou algo assim, eles decidiram que a melhor maneira para solucionar o problema nesse momento, que era de liquidez do DAI, porque quando você tem muitas posições que se tem que liquidar, você necessita muito DAI para fechar essas posições. E justo nesse momento, o Coinbase, não lembro porquê, mas você não podia retirar DAI do Coinbase, que Coinbase tinha muita liquidez do DAI, então a comunidade falou: não, necessitamos uma maneira de fazer DAI rápido. A melhor maneira para esse momento era com USDC, porque o USDC é muito líquido, o USDC tem a liquidez que tem o dólar. Então, nesse momento, a comunidade trabalhou todos juntos, também com a fundação, e todos chegaram na solução. Então, eu acho que esse momento foi o início desse trabalho em conjunto, junto com a comunidade, a Maker Foundation, a governança, e desde esse momento, que isso foi em março do ano passado, eu acho desde esse momento, a descentralização cada vez é maior, a comunidade cada vez tem mais coisas para fazer. Sim. Pelo protocolo. Quando a gente fala um pouquinho dessa administração por comunidade e tudo, uma coisa que fica, que é uma dúvida, eu acho que queria ouvir um pouco a tua visão sobre isso, é que por mais que você descentralize isso e acabe fazendo isso com que seja da comunidade, você de certa forma tem alguma concentração dentro dessa comunidade também, né, Nadia? Então, assim, e a maioria das decisões acabam sendo por maioria, né, como faz sentido de ser, né? Eu tenho um pouco de dúvida ainda de como é que vai ser esses modelos para frente, né? Porque ao mesmo tempo que você descentraliza e a ideia é que tenha muita gente, você vai ter lá uma concentração de atores ali que vão sempre ser os que vão, de certa forma, tomar a decisão. Como é que se vê essa dicotomia entre ser um negócio descentralizado mesmo, onde até aquela pessoa pequenininha lá tem a voz e pode falar, e de ser um negócio centralizado e que, na verdade, vai ter alguns poucos ali que vão dominar as decisões? Eu acho que é um desafio para todos os projetos que querem ser uma DAO. É muito difícil, porque eu faz pouco estava lendo sobre o que passou com Aragon, por exemplo. Aragon, bom, eles criaram a ideia de uma solução, um framework do DAO. Eles são como um exemplo do DAO. Mas faz pouco, muitas pessoas que faz parte do time do Aragon, eles deixaram de trabalhar para Aragon porque não ficavam tranquilos com as decisões internas que eles estavam tomando. Então, eu não sei, não conosco os detalhes do que passou lá, mas eu acho que é a dificuldade de ter um ente centralizado e uma comunidade descentralizada, porque quando você, e isso passa no Maker, quando você necessita tomar uma decisão rápida, para uma DAO é muito difícil, porque para uma DAO você tem que fazer uma proposta, discutir a proposta, a votação. A agilidade não é tão grande daí, né? Sim, mas em uma empresa fechada, você diz não, nós temos que fazer isso e
Todos fazem. Sim, então é uma coisa difícil, mas se você crê que é a melhor maneira para nós dentro do Maker, é a única maneira, porque para que uma moeda descentralizada possa viver neste mundo que está cada vez mais regulado, a única maneira é sendo totalmente É. Não, e e verdadeiramente descentralizado. e o que eu acho espetacular desses modelos, que nem o do Maker, assim, quanto mais você usa, mais você vai ganhando esse token do MKR, que mais você vai podendo participar da governança, né? Então, é aquela coisa que é um ciclo positivo, né? Então, se você é a pessoa que está usando mais, a pessoa que está gostando mais, você vai ter mais vontade de colaborar e de ajudar, e você está ganhando mais poder, de certa forma, nessa governança também, né? Eu acho que é um ciclo bem positivo em relação a isso, quando a gente está olhando para frente, Sim, mas ainda tem um pouco de e, dúvida de como é que essa concentração vai funcionar, né? e também é importante entender que muitas vezes, por exemplo, nós temos investidores que têm muito MKR, mas eles são fundos de investimento. Eles não podem estar lendo todo dia o fórum. Então, eles que fazem? Eles analisam as respostas das pessoas, as últimas ou as mais importantes, ou eles participam de uma reunião de governança. E se você tem, por exemplo, se eu tenho somente 0,001 MKR, esse voto não é nada, mas eu posso falar, eu posso fazer propostas, eu posso explicar, eu posso convencer. Então é muito interessante porque não agora você é um político. E, Não, política no e sentido bom da palavra, né? De que você pode trazer sim, propostas, você pode trazer coisas interessantes. isso, Legal. isso. Nádia, um outro ponto que vem sempre quando você vem essa discussão de estruturas descentralizadas, e especificamente do DAI, quando você está mexendo com stablecoins, é o ponto em relação à regulação, né? Então, assim, as stablecoins hoje aí estão, os reguladores do mundo inteiro estão estudando, seja stablecoins, seja a CBDC, para emitir a sua própria, né, a moeda do Banco Central, né? Como é que você vê a atuação do regulador em relação ao Maker e ao DAI agora, e como é que você vê ela se desenvolvendo para frente? Bom, como eu falei, para nós é uma situação para analisar e por isso o protocolo deve ser totalmente descentralizado. As decisões do protocolo devem ser tomadas pela comunidade. As implementações devem ser feitas pela comunidade, porque dessa maneira, quando você tem um produto descentralizado, é muito difícil entrar em uma categoria de um regulador. Você pertence ao mundo do blockchain, então é distinto. Esse é nosso approach para o DAI. Mas o que pode passar com os reguladores? Pode passar que por exemplo, em um país eles obriguem a que todas as wallets têm que fazer o KYC, por exemplo. Então, se você é do Brasil e o Brasil quer fazer isso, então você não pode utilizar um protocolo do DeFi que não faz KYC, coisas assim pode passar, mas é difícil para um regulador central que pertence a um país fazer uma regulação. E como pensar em regular Bitcoin? Você não pode. Você pode regular as empresas que utilizam o Bitcoin. Isso sim. Você pode regular as pessoas que moram em um país que querem utilizar um serviço dessa empresa, mas você não pode regular a moeda. Não, esse paralelo que você faz com o Bitcoin é bem interessante, porque é um pouco de como eu vejo também o Maker e o DAI, né? Você não tem estrutura jurídica para você que faça paralelo com o mundo que a gente tem hoje, né? Então, aí fica difícil. Esse é outra coisa que é outra coisa fascinante desse modelo que vocês criaram, né? Porque não é um modelo que é mundial, ninguém pode, de certa forma, interferir
nele do ponto de vista de regulação, né? Então, assim, acho que é um modelo bem interessante por isso também, acho que é uma das grandes forças e que eu acho que também vai ajudar muito a crescer aí para frente nesse mundo. Nádia, a gente está chegando aqui no final, eu tenho mais ou menos um tempo aí que eu gosto de ter, até para não ficar um negócio muito longo, acho que foi bem legal, obrigado aí pela disposição e por trazer esse monte de informação que você trouxe. Eu queria te deixar um espaço aí para deixar uma mensagem final aí, e também desse algumas indicações, se alguém quisesse falar com você depois, te encontrar, onde que eles te encontram? Perfeito, sim. Bom, uma mensagem que eu gosto muito de falar para todos é que o Maker é uma DAO. Você pode ser parte do Maker, você pode ser parte da comunidade e trabalhar para o Maker. Muito fácil. Se você quer, você pode. Você só tem que apresentar uma proposta como uma ideia para que o protocolo possa ser mais grande. Para mim, o Maker são ferramentas para que as fintechs, para que as novas empresas possam criar serviços melhores para as pessoas. Eu acho que o DeFi é muito complexo para uma pessoa que não tem conhecimento do cripto, mas o DeFi tem muitas coisas muito interessantes para que, se você tem uma ideia, você possa usar o DeFi como back-end, como serviços para prestar um melhor serviço para seus clientes. Então, eu invito a isso, como pessoas que queiram fazer parte do Maker, vocês podem de distintas maneiras, podem contribuir para a comunidade, vocês podem integrar os serviços do Maker dentro do seu sistema para seus clientes, e eu acho que é uma oportunidade enorme, porque, como você falou, o Maker agora é como um banco descentralizado, com muitas melhores taxas que os bancos tradicionais. E como você pode encontrar-me, bom, eu estou sempre disponível para qualquer que necessite ajuda de qualquer coisa. Se vocês querem começar a interactuar com o protocolo, necessitam ajuda, vocês podem contactar. Se também querem fazer uma integração com o protocolo, podem contactar-me. Qualquer coisa. Eu estou no Telegram como Nadia Álvarez. Estou no Twitter também como Nat8802. E também vocês podem enviar um e-mail para mim, nadia@makerdao.com, e eu estou aberta a qualquer coisa que possam necessitar. Tá bom, obrigado, Nádia. Eu vou deixar depois aqui, você me passa esses contatos também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, na descrição aqui embaixo, para quem quiser depois saber, para não conseguir anotar rapidinho, vai estar escrito ali para anotar, eles te acham. Só tenho a agradecer, muito obrigado aí por ter vindo aqui bater esse papo comigo. Sucesso aí para você e para o Maker aí nessa continuidade. Muito obrigada, Gustavo. Tá bom? E para você que viu, não esquece de dar o like aqui embaixo, compartilhar aí com aquele amigo, amiga que gosta desse assunto. Como a gente diz em inglês, mind-blowing essa ideia que o DAI e o Maker saem um negócio que você olha a primeira vez e fala, nossa, como é que é possível isso? Né? Então, eu coloco isso aqui para mim como sendo uma nova arquitetura do mercado financeiro mundial. Né? O DeFi entra nessa categoria e o Maker é um dos pilares importantes aí dentro dessa categoria. Espero que vocês tenham aprendido muito, que tenha ficado com muitas dúvidas e curiosidade, porque é isso que vai fazer você pesquisar mais, entender mais e se apaixonar mais por isso, que nem eu e a Nádia aqui já nos apaixonamos. Né? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.